Olá, pessoas do meu coração. Hoje, aproveitando esse lindo céu azul de maio, e como eu tinha aqui perto da catedral, eu passei e resolvi fazer um pequeno vídeo não sobre a catedral, porque eu já tenho um vídeo sobre ela aqui no canal, mas uma curiosidade assombrada. A catedral foi projeto do Benedito Calixto Neto. Ele era neto do pintor Benedito Calixto. Ele também foi o arquiteto, projetista da Basílica de Nossa Senhora Aparecida do Norte. Então, tem alguns detalhes na catedral que lembram um pouco a Basílica. Mas a questão hoje são esses degraus. E tem muito carro passando por causa da hora, mas tudo bem. É o horário que eu tenho para gravar. Esses degraus têm uma história um tanto quanto assombrada. Além da lenda da cobra grande que moraria aqui embaixo, nos subterrâneos, e que no dia que ela acordar ou que alguém deixar ela muito brava, ela vai tremer e acabar com a cidade. Será que seria uma ideia? Enfim, deixa a cobra dormir. Hoje é catedral, mas ela foi durante muitas e muitas décadas a igreja matriz de Nossa Senhora dos Prazeres, que é a padroeira da cidade. É engraçado, uma cidade onde tem tanta gente azeda, tanta gente raivosa, tanta gente... Enfim, ter uma cidade como Nossa Senhora dos Prazeres. Eu tenho uma amiga que ela fala que quando você viaja e você volta assim para a cidade, se você olhar, é como se tivesse aquela nuvem de tempestade que tem em cima da casa da família Adams e estivesse aqui em cima da cidade. Ali tem um coreto, tem uns pombos, tem esse pinus velhote gigante que foi plantado em 1952 pelo então prefeito da época, que era o Dr. Ciro Albuquerque. Mas o que acontece? Eu conversei com uma amiga da minha mãe. Ela tem a idade que minha mãe teria se estivesse viva hoje. E ela, até lembramos assim, ela viu umas fotos da formatura delas, que elas estavam naquele banco ali. E aqui onde tem esse prédio feioso aqui, tinha uma casa linda, que era do comendador Antônio Antunes Alves, que foi o maior professor de história da cidade. Minha mãe dizia que ela teve o prazer de ser aluna dele, e essa amiga da mamãe também. E veio assim assunto da catedral. Ela até falou que 46, o ano que elas se formaram, foi quando o padre Brunetti resolveu ir aos poucos demolindo a igreja antiga para construir a nova. E começou em 46 e terminou na década de 70, que foi quando definitivamente fecharam a torre, porque ela só tinha o esqueleto, eram os sinos lá em cima e a escadaria vertiginosa. O relógio é uma outra história, porque eles vivem consertando e eles vivem quebrando. Ele foi instalado em 1975, 76, e desde então ele nunca funcionou direito. Ele funciona um pouco e para. Por quê? Por causa das pombas. Mas a questão é a escada. No começo da década de 20, uma moça de boa família da cidade chamada Teresa, não vou citar sobrenome porque ela tem parentes vivos, e seu então namorado, que era Oscar, a família pressionava muito que não queria o namoro dos dois, porque a Teresa era sempre aquela coisa, né? A moça de boa família achava que o rapaz não era de tão boa família.
E exatamente aqui, nessa escada, eles tiraram a própria vida. Num domingo de manhã, antes da primeira missa, enquanto a igreja ainda estava fechada. E, diferentemente do outro casal lá, da Cecília e do Antônio, no caso deles foi com tiro mesmo. E quando o pessoal começou, quando ouviram o barulho, vieram ver, estavam os dois aqui na escada, na porta de entrada, e aqui é justamente a entrada da noiva. Essa do meio é por onde entra a noiva no casamento. Então, parece que Itapetininga tem mais de uma história de Romeu e Julieta. E tem aqui a lenda também da cobra grande, que diz que mora embaixo da catedral e que no dia que ela ficar irada, ela vai tremer e vai acabar com a cidade. Aliás, no começo da cidade, alguns quarteirões aqui do centro realmente tinham tremores, mas nada mais era do que assentamento do solo. Mas a minha avó contava que a terra tremia, que o quadro que ficava na parede batia, e eles diziam que era a cobra grande. Daí o povo reza terço para acalmar a cobra. E quanto a essa história da Teresa, daí eu já fui atrás. Há relatos de que na madrugada de sábado para domingo, principalmente se for noite de lua cheia e noite que forma neblina, dá para ouvir vozes de um casal muito triste, muito desesperado, chorando. Eu nunca vi porque eu meio que tenho uma cabreiragem de vir, sabe? E aproveitando que eu tô aqui, esse Pinus Eliotis, que foi plantado pelo então prefeito Dr. Ciro de Albuquerque em 1952, e ela é o maior Pinus Eliote que existe em uma praça pública no estado de São Paulo. Ele é grande pra caramba. E teve uma vez, num carnaval, quando os galhos ainda chegavam até mais embaixo, alguns rapazes de boa família, depois do baile do sábado de carnaval, resolveram subir. Só que eles estavam tão doidos e tão bêbados que eles subiram e depois eles entraram em desespero para descer. Foi quando o Pedro, que era o sacristão, que foi o sacristão por anos aqui e zelador da igreja, foi atrás dos pais, dos meninos, para tirá-los aí. Eu também não posso entrar em detalhes porque alguns deles são pessoas muito importantes. Então é isso. Aqui nessa porta dessa linda catedral, projetada por Benedito Calixto, com essa linda torre que em dia de sol e de céu azul fica muito linda também, principalmente por causa da cor dela que contrasta. Teve mais uma história de Romeu e Julieta na cidade. Se eu souber de mais alguma, eu conto para vocês. E quem tiver a coragem de vir numa madrugada de sábado para domingo, lua cheia, de preferência em épocas que tem neblina, ou seja, outono e inverno, quem sabe vocês ouvem a voz dos apaixonados falecidos. Era isso que eu tinha para hoje. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever, de deixar seu like, de ativar o sininho pro YouTube te avisar, porque como eu fiquei muito tempo sem postar, o YouTube não está entregando os meus vídeos. E se você quiser e puder, dá uma ajuda na ração das minhas cachorras, a chave Pix fica sempre no primeiro comentário fixado.
Bom, era o que eu tinha para hoje. Até mais para todas. Obrigada a quem tem assistido os vídeos. E se você puder deixar um comentáriozinho, nem que seja um emoji, para me ajudar a engajar, eu agradeço do coração. Até o próximo.